Na aula de História de hoje, veremos as primeiras cidades brasileiras. A história de um município pode começar em um povoado que se formou devido à sua localização ou às atividades que se desenvolviam na região. Conforme as condições de vida iam se mostrando favoráveis, o povoado crescia até tornar-se uma vila. A vila crescia e transformava-se em cidade. Isso aconteceu aqui na nossa cidade também, em Itaí. As pessoas começaram a habitar ali uma parte da cidade, ali próximo do rio. Foram construindo casas, transformou-se em vila, de vila transformou-se em cidade, que é a nossa cidade de Itaí hoje. Diferente das primeiras vilas, que tinham como principal função ocupar o território, as cidades possuíam duas outras funções: serem áreas portuárias, ou seja, possuíam portos para embarcar e desembarcar pessoas e mercadorias, e serem fortalezas, com a finalidade de proteger o litoral de invasões e ataques de nativos e de estrangeiros. Então, com as cidades se formando lá no litoral, as cidades brasileiras, as primeiras cidades brasileiras serem formadas lá no litoral, qual que eram as funções delas então? Serem áreas portuárias, para chegar e para sair os navios, trazendo e levando coisas, e também para proteger toda a costa, toda a parte do território que coberto por mar, Então era para proteger. A cidade de Salvador, Salvador lá na Bahia, fundada em 1549, foi a primeira a receber o título de cidade e foi um importante centro político e comercial. Salvador foi também a primeira capital do Brasil. Tá bom? Hoje a capital do Brasil é Brasília, mas a primeira foi Salvador. As primeiras cidades brasileiras foram fundadas por ordem direta do rei de Portugal, exceto a cidade de São Luís, que foi fundada pelos franceses, e Recife, fundada pelos holandeses. As 8 primeiras cidades brasileiras foram Salvador, em 1549, São Paulo, em 1554, São Sebastião do Rio de Janeiro, que é hoje só Rio de Janeiro, 1565, Paraíba, 1585, São Cristóvão, em 1590, em Sergipe, Natal, 1599, São Luís, 1612, Belém, entre 1616 e 1628, e Recife, 1630. Olha lá, aí temos a planta da cidade de São Salvador, em 1605. Salvador foi a primeira cidade brasileira fundada em 1549. Depois temos Silva Oscar Pereira, é um quadro, retratando a fundação de São Paulo. E temos também o mapa da antiga cidade do Rio de Janeiro. Olha lá. Observem bem os detalhes, tá bom? Vamos às atividades. 1. Quais as principais funções das primeiras cidades brasileiras? Tá? Então, nós lemos, vocês podem ler lá novamente, tá bom? E escrever o que a professora falou lá sobre a função das primeiras cidades brasileiras. Eram 2 funções, tá bom? Lembrem lá, 2 funções. Questão 2. Leia o texto abaixo e complete a tabela. Os primeiros núcleos urbanos podiam ser classificados como povoamentos, vilas ou cidades,
de acordo com seu grau de importância. A atual cidade de São Paulo, por exemplo, foi fundada como um povoamento em 1554. Tornou-se vila em 1560, já podendo ter seus governantes e com seu território e com seu crescimento e importância, passou à categoria de cidade em 1711. Então, vamos completar a tabela. Ali tem a época, né? 1554, 1560, 1711. A categoria da cidade de São Paulo e as características. Então, vamos completar. Ali na primeira categoria, ela foi povoamento. Pode escrever aí. 1554, na frente, povoamento. Característica, primeiro núcleo urbano. Pode escrever aí nesse quadradinho. Primeiro núcleo urbano. Agora, em 1560, categoria, vila, governo próprio. Vila, característica, governo próprio. Agora, em 1711, categoria, cidade, característica, crescimento populacional e grande importância. Tá bom? Escrevam aí nesse quadro. Questão 3. Observe o mapa abaixo e circule algumas das primeiras cidades brasileiras. Então, olha lá, no último parágrafo do texto, na primeira página, aqui no finalzinho, olha. As 8 primeiras cidades brasileiras são. Então, vocês vão circular, encontrar essas cidades aqui no mapa e circular onde está essa cidade, tá bom? Encontre as 8 cidades. Depois, observe a localização dessas cidades, o que elas têm em comum. O que tem em comum todas essas 8 cidades? Tá bom? Vocês vão observar. Então, podem escrever aí. Elas estão localizadas no litoral brasileiro. O que elas têm em comum? Elas estão localizadas no litoral brasileiro. Tá bom? Até a próxima aula. Espero que tenham compreendido. Enviem fotos da atividade feita.